Seja muito bem-vindo ao nosso canal, porque hoje nós vamos mergulhar nas etapas da construção de uma casa. É de fundamental importância você conhecer todas as etapas da construção da sua casa. Para quê? Para você não ser pego de surpresa na realização de cada etapa e o seu sonho se tornar um pesadelo. Se você está pensando em construir ou reformar, esse vídeo é para você. Vem com a gente. Mas antes, nos ajudem divulgando esse canal, fazendo o quê? Deixando o seu like, se inscrevendo, deixando seus comentários, que o comentário é muito importante para sempre a gente aprimorar os nossos processos, e também compartilhando para aquelas pessoas que estão iniciando ou vão construir a sua casa. O primeiro passo para se iniciar uma obra ou reforma é o planejamento. E o planejamento ele começa sempre pelo projeto. Nele estão especificados os materiais, a mão de obra, os prazos, os custos, o tipo construtivo. Todos esses detalhes vão fazer com que você evite ter surpresas, retrabalhos e dor de cabeça durante o processo de obra. Por isso é tão importante você ter os projetos, tanto arquitetônico quanto os complementares, como estrutural, elétricos e dos sanitários, e também um projeto executivo, vai fazer total diferença na sua obra. É de fundamental importância, né, Lília? Ter um planejamento, não somente na obra, mas em tudo que a gente vai fazer na vida. Então, na obra não é diferente. Por quê? Para a gente ter uma obra de sucesso, a gente precisa ter o planejamento bem afinado. E a gente faz o planejamento, como Lília falou, através dos projetos. Não somente o projeto de arquitetura, como os projetos complementares, que seria o quê? Seria o projeto estrutural, o projeto elétrico, hidráulico, de impermeabilização. São vários projetos que são inseridos nesse contexto para que a gente faça um bom planejamento. A gente tem aqui em nosso escritório o estudo de viabilidade financeira, que é o quê? Esse estudo a gente pega todos esses projetos, a gente extrai todas as informações, coloca numa planilha financeira que a gente vai saber todas as etapas e todos os custos dessa obra, para que você tome a decisão correta de fazer, por exemplo, uma obra por etapa, uma obra, vamos supor, em 2 etapas ou em várias etapas, ou a obra total. Então, a gente tem uma clareza aqui no estudo de viabilidade financeira que a gente oferece para os nossos clientes, para que esses clientes tomem a decisão correta em relação ao planejamento da obra. Esse estudo de viabilidade financeira, ele é uma ferramenta de gestão para tomada de decisão. São prazos reais, com fornecedores reais, para que a pessoa tenha toda a clareza dos valores reais da sua obra e não tenha surpresas no final, ou até mesmo, como a gente vê muito por aí no mercado, as pessoas falando que a obra ficou o valor a mais, vai gastar mais 100 mil, mais 200 mil, porque não tem essa clareza de todos os materiais e todos os itens necessários para a obra. Então, o estudo de viabilidade financeira é algo de extrema importância, que vale super a pena você ter para começar bem a sua obra. A segunda etapa é a preparação do terreno, mas é importante falar aqui que você tem que entender que cada terreno ele tem sua particularidade. Existem terrenos planos, em aclive, em declive. Dependendo do tipo de solo, você pode reduzir custo com a sua obra na fundação, por exemplo, utilizando uma fundação de radier. Mas isso que vai dizer é o solo do seu terreno. Você pode também reduzir custo se você optar por um terreno plano, que também vai ter essa facilidade de fundação tipo radier. Se o terreno for plano, provavelmente vai precisar passar só por uma limpeza. Se ele for acidentado, ele vai precisar passar por um nivelamento. Então pode ter corte, aterro, vai depender do tipo de terreno, depender do projeto também que for feito para a sua casa. Importante dizer que na sequência segue a marcação desse terreno, dessa casa, de acordo com o projeto estrutural que seu engenheiro vai ter preparado para você. Nessa marcação estarão locadas tudo que faz parte da fundação e precisa ser marcado com muita atenção, porque se houver algum tipo de erro, pode te trazer um prejuízo lá na frente, nas próximas etapas da sua obra. A terceira etapa desse processo é o quê? É a fundação. Antes de tudo, você precisa ter um laudo de sondagem. Para quê?
para você saber qual tipo de solo você vai utilizar ali na construção da sua casa. A gente fala isso por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela não faz essa sondagem e ela acaba gastando mais com a elaboração da fundação. Vou citar um exemplo. Vamos supor que o seu solo esteja firme, compacto ali, e você pode utilizar nesse tipo de fundação um radier, que tem um custo mais reduzido do que uma sapata isolada, uma sapata corrida. Então, se você fizer isso, você vai estar garantindo uma fundação condizente com o seu projeto e também vai reduzir o custo da sua obra. Além da sondagem, a gente orienta você a não fazer por conta própria. Não! Por favor, não faça por conta própria. Contrate um engenheiro. Para quê? Para que ele, com esse laudo de sondagem, ele possa saber ali qual tipo de fundação você pode utilizar na construção da sua casa. Lembre-se que contratar um profissional não eleva o custo da sua obra. Pelo contrário, ele reduz o custo. Por quê? Porque o profissional, tanto o engenheiro quanto o arquiteto, ele estudou para que ele traga uma melhor opção para você, reduzindo aí, é claro, o custo da sua obra, que, por sinal, é fundamental para o seu bolso. A quarta etapa de construção de uma casa é a estruturação, onde as paredes começam a surgir e dar vida à sua casa. No sistema construtivo convencional, as paredes são de tijolo, com argamassa e niveladas para receber depois chapisco, emboço, reboco e pintura. Já no sistema construtivo em ICF, se você não sabe o que é construção ICF, nós vamos deixar um card aqui que nós estamos explicando tudo no vídeo e vale a pena você conferir. Na construção ICF, nós temos bloco de EPS, são as formas de EPS, e dentro dessas formas a gente coloca ferragem e concreto armado. Te dá uma super velocidade na obra. Além disso, você não precisa nem chapiscar, emboçar, somente rebocar internamente com gesso e depois pintar. Por fora é rebocado com o reboco convencional. Vamos agora para a quinta etapa, que é o quê? A cobertura ou telhado. Essa etapa une duas coisas, a funcionalidade e a estética. Mas a funcionalidade e a estética precisam estar alinhados com o quê? Com a qualidade do serviço. Porque a gente está falando aqui de uma etapa que precisa ter muita atenção, principalmente para aquelas pessoas que vão utilizar o quê? Um telhado aparente, vamos supor, de telha cerâmica, esmaltada, aquele telhado bonito, sem uma cobertura, sem a laje, por exemplo. Vamos supor que você vai ter uma casa aí rústica, né, que vai ter você vai olhar para cima e contemplar aquele belo telhado. Se o telhado não for executado de uma forma correta, você vai ter um prejuízo. E também é aquela questão, vamos supor que você colocou só o telhado sem a laje, mas você colocou um forro de gesso, por exemplo. É pior ainda. Por quê? Porque o telhado, ele é feito de estruturas, as estruturas geralmente são de madeira, e as telhas elas são de encaixe. Então, tem um encaixe perfeito ali. Se o profissional não executar de uma forma correta, pode vir uma chuva e você vai perder todo aquele trabalho que o seu profissional fez. Então, você vai ter prejuízos aí. É preciso ter muita atenção. A gente fala isso por quê? Porque você não vai executar. Seu profissional que vai executar, mas você precisa entender. Por isso que a gente fez esse vídeo aqui, mostrando cada etapa, cada detalhe de cada etapa, para você, sim, se atentar a todos esses detalhes que a gente está passando para você não ser pego de surpresa. Vamos falar agora da sexta etapa, que são as instalações elétricas e hidráulicas. Esse é um momento importante, como todas as outras etapas. Esse é um momento importante por quê? Porque você não pode economizar na compra desse material. A gente fala isso por quê? Porque esse material ele vai estar embutido dentro da sua parede. Vamos supor aqui, a gente está com um painel ripado muito bonito aqui. Vamos supor que a gente colocou um material inferior, uma tubulação elétrica inferior nessa parede.
vamos supor que, ou também, não estou falando só de tubulação não, mas estou falando também da fiação, que é importante também, os cabos. A gente colocou aqui um material inferior e se tiver um problema nessa parede aqui, a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar extrair esse ripado, vai quebrar a parede. Olha a dor de cabeça que vai gerar para você. Então a gente recomenda sempre a gente utilizar um material de qualidade. Não economize nessa etapa. Por quê? Porque a gente tem visto nas reformas, geralmente que a gente faz, que os clientes eles têm optado por materiais inferiores. E o que acontece? Depois de um certo tempo, esse material vai te gerar uma dor de cabeça muito grande. É aquela questão, o barato ele sempre sai caro depois. Então, não economize nessa etapa. Compre materiais de qualidade, materiais que vão fazer com que você tenha uma obra aí sem dor de cabeça por muito tempo. Chegamos na etapa 7 dessa jornada de construção ou de reforma. A etapa dos acabamentos ou dos revestimentos e pisos. É nessa etapa que você precisa identificar a funcionalidade do espaço. Provavelmente você já vai ter tudo isso especificado lá na etapa de projeto, como a gente falou. É importante que isso já esteja especificado, porque existem vários tipos de acabamentos, tipos de piso, como porcelanatos, como piso laminado, o porcelanato polido, o acetinado, tudo isso vai depender da funcionalidade do espaço, de quem vai morar lá. Por isso é importante saber o tipo de acabamento para ser colocado, para que você consiga ter um espaço funcional, alinhado à estética ao longo da vida útil da sua construção. Agora vamos falar da 8ª etapa, que são o quê? As instalações das portas e janelas. Você já está começando a ver sua casa tomando forma, ficando toda vedadinha, toda fechada. Então é fundamental você optar junto com o seu arquiteto. É claro que o seu arquiteto vai te orientar de acordo com o projeto da sua casa. O tipo de janela, de porta que você vai utilizar. É importante você entender que existem materiais, existem portas e janelas que eles te geram manutenção ao longo da vida. Vamos supor que você opte aí por janelas de madeira. Por sinal, são muito bonitas, mas você tem que entender que, ao longo do tempo, de acordo com a posição da sua casa, por exemplo, você vai estar numa casa no poente, que o sol da tarde ele castiga mais um pouco os materiais, você vai ter aí uma vida útil curta em relação à qualidade daquela janela. Você vai precisar fazer manutenção, por exemplo, se ela for envernizada, de ano a ano, você vai precisar envernizar essa porta, essa janela. Já com a parte de vidraçaria, né, janelas e portas de vidro, você não tem manutenção. Então, é interessante, por exemplo, janelas de ferro. Né, a gente está fazendo um projeto agora no Rio de Janeiro que o cliente optou por portas e janelas personalizadas, né, de ferro. Então, é muito particular essa questão. É claro que a gente deixa aqui o cliente bem à vontade para ele escolher o que ele gosta, porque ele que vai morar na casa e não nós. Mas a gente dá a nossa anuência técnica com relação a isso. Então, com certeza vai ter manutenção também nessas portas e janelas. Mas é importante a gente frisar aqui que o cliente é quem vai morar na casa e ele é que escolhe. A gente que fala aqui o que é bom para aquele determinado projeto, para aquela determinada área onde ele vai morar ali. Então, lembre-se, escolha uma porta ou janela que não vai te trazer muita manutenção ao longo da vida. É importante falar também, quando se fala de esquadrias, portas e janelas, o tipo de material vai influenciar no custo final, no custo total da obra. Então, esteja muito bem alinhado em relação ao tipo de material, ao custo e à manutenção, para você não ter dor de cabeça lá na frente. Chegamos ao item 9, a etapa 9 da nossa construção, que são os detalhes de iluminação e os detalhes decorativos. Uma iluminação bem direcionada, bem projetada, faz toda a diferença no espaço. Por exemplo,
Uma iluminação mais aconchegante é uma iluminação amarela. Uma iluminação mais para trabalho é uma iluminação branca ou neutra. Então, vale você ficar atento do tipo de iluminação. Isso já deve estar especificado lá no início do seu projeto com o seu arquiteto, dentro do projeto executivo. Então, é hora de dar vida, de colocar os detalhes do mobiliário, dos adornos, que também deve estar especificado no seu projeto de interiores. Assim, você vai saber exatamente como vai ficar o resultado final da sua casa e não vai ter surpresas e nem vai querer trocar nenhum tipo de material, de mobiliário, de decoração, de adorno, de iluminação. Você já vai estar super satisfeito, chegando quase ao final da sua obra. Chegou o momento mais esperado, a última etapa, a etapa 10 da sua construção, a etapa da mudança, a etapa da celebração. É hora de abrir as portas para você e sua família desfrutarem desse espaço maravilhoso que ficou a casa de vocês. E aí, gostou dessa jornada? Nós estamos muito felizes em poder compartilhar os nossos conhecimentos com você, para que você não tenha surpresas em cada etapa da construção da sua casa. Faz um favor para a gente, compartilhe esse vídeo. Se você julgou importante, é claro, esse vídeo para você, compartilhe para o seu familiar, o seu amigo que está embarcando nessa jornada também na construção da casa deles. Deixe também seu like, se inscreva nesse canal, deixe o seu comentário, que o seu comentário é muito importante para a gente. Para quê? Para a gente estar aqui fazendo conteúdos de acordo com o que você vem pontuando para a gente. Que a gente está aqui para servir a vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.